E o Papo Mil trazendo mais informação e mais conteúdo para você que nos assiste. É com grande prazer e com grande carinho que nós recebemos na noite de hoje a Cristina Anacleto, que é gestora e também a presidente da Frente de Apoio ao Menor, a FAM, aqui em Muzambinho, que vai trazer para nós um pouquinho da sua história e também informações importantes sobre a FAM e como ela funciona, além do que trazendo uma mensagem muito especial de motivação para quem está nos assistindo. Então seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Cristina, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Eu fico feliz de receber, né, de poder estar aqui. Eu fico feliz mesmo. Quando eu fiz esse convite para você, e você também me fez um convite de então estar também na FAM para conhecer como é a sua organização, qual que é o tipo de trabalho e assistência que vocês oferecem ao menor, de prontidão eu recebi, inclusive nós estamos até organizando um curso de primeiros socorros, né? Que você visa aí a capacitação de todas as pessoas que estão envolvidas com as crianças, oferecendo então uma assistência mais completa, mais humanizada e também mais apropriada para que essas crianças estejam seguras nesse espaço. Sim. Aí eu conto com a sua ajuda, né? Porque a FAM é uma entidade que recebe muita doação, é uma entidade que funciona através de doação, então esse trabalho seria uma doação e que as meninas mesmo me pediram, né? Porque são menores e às vezes acontece coisas lá que elas não sabem como agir, e esse curso de primeiro socorro vai ser de grande ajuda para elas também. Não, com muito prazer, eu aceito o convite e também te agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite em estar aqui com a gente conversando um pouquinho sobre um assunto tão delicado e também tão prazeroso que é cuidar dessas crianças, né? Da nossa sociedade em geral. É um aprendizado para mim, né? Que desde que eu entrei na frente, porque lá eu tô desde 2013, Entendi. que quando foi meus filhos começaram a ir para lá. Mais à frente eu tô desde 2022, né? Então tá sendo um desafio, um aprendizado muito bacana, graças a Deus. E assim, ajuda a gente a crescer, né? É um trabalho que você enxerga coisas que você não, nossa, você não imaginava que estaria você, Cris Anacleto, lá mexendo e fazendo funcionar. Que a princípio eu falei assim, gente, eu não vou dar conta, é muito desafio, mas eu tô firme. Graças a Deus está indo pro terceiro ano e com sucesso, eu acho. Embora, Cris, você se chame Cristina, você é carinhosamente conhecida por Cris. Então eu vou usar esse nome, tá? Para que a gente possa ficar mais à vontade. Eu queria saber de você, Cris, quem é a Cristina Anacleto? Como que você define essa mulher? Nossa, esse é complicado. Porque assim, eu começar lá do comecinho mesmo, né? Venho, né, de uma família muito humilde mesmo, de passar necessidade da comunidade, ter que ajudar. E hoje ainda falando com meu pai, falei que vinha aqui, ele falou assim, ó, cuidado! Tipo, ele sempre teve muito cuidado em deixar a gente sair de casa, em deixar a gente se envolver por conta dos preconceitos, a gente sempre sofreu muito. Eu comecei meus estudos muito tardio, né? Eu entrei na segunda série do ensino fundamental, junto com uma turma de quarta série. Então a gente não tinha muita atenção. E a gente só foi para essa escola porque ela corria o risco de fechar e a escola precisava de mais aluno para que ela se mantesse lá. Não deu muito certo, porque acabou fechando mesmo. Mas a gente sofria muito, porque não sabia nada, chegamos tarde, éramos negros, então a gente apanhava muito para estar lá. E hoje eu, Cris, fazendo faculdade, minha segunda faculdade, eu fico muito orgulhosa de olhar para trás e falar assim, gente, eu passei por tudo isso e eu consegui chegar onde eu tô. Eu quero ir muito mais longe, mas eu tô assim construindo devagar, porque não é um processo fácil, é um processo bem complicado, porque a gente enfrenta o desafio de, né, começou tarde, aí começa tudo de uma vez, casamento, construção de casa e estudos. Então, assim, você tem que trabalhar 1000 vezes mais para poder dar conta. Não sai uma coisa perfeita, mas eu acredito que eu estou conseguindo chegar bem, muito além do que eu imaginava que eu conseguiria, pela circunstância. E Cris, de uma maneira geral, trazendo um pouco desse relato da sua infância, do seu processo escolar, a gente sabe que você está fazendo pedagogia, justamente, né, com esse olhar pedagógico, de conhecimento voltado para o aprendizado dos alunos. Como que você vê a sociedade hoje? Trazendo um pouco também dessa questão cultural do racismo.
Você conta aí para nós que a sua entrada na escola foi desafiadora, por conta de ser negra, de ter uma condição financeira de vulnerabilidade e também por questões de estar tardiamente. Você acha que a sociedade ela mudou daquele período para hoje? Olha, eu digo para você que sim, mudar não mudou. Teve algumas melhoras, porque a gente aprendeu a não só sofrer calada, a gente aprendeu a revidar, aprendeu a procurar os direitos da gente, aprendeu a ocupar o espaço que muitas vezes as pessoas acreditam que é só delas, né? E a gente também tem como diz, temos um lugar ao sol. E aí eu tô aproveitando ao máximo. Eu fiz a minha primeira faculdade em gestão de RH. E aí eu comecei a trabalhar com as crianças da FAM e eu ouvia muito as pessoas dizer assim, nossa, mas ela nem entende de pedagogia, como que ela vai dar conta? Não sei o quê. Aí foi onde eu comecei a fazer a pedagogia. E foi mais um desafio, porque assim, agora eu tenho que aprender a pedagogia para poder provar para alguém que eu consigo. Mas depois eu parei e falei assim, não, eu não preciso provar para ninguém. Então eu vou com o que eu tenho de gestão de RH, com a bagagem que eu tenho, e faço a pedagogia para acrescentar algo mais no meu conhecimento. Então hoje eu tô assim, comecei a fazer de qualquer jeito, deixando algumas DPs, mas hoje eu falei assim, não, agora vai terminar direitinho. Então esse semestre eu já melhorei bastante e estou me dedicando mais a essa parte, porque tá assim me ajudando muito com relação às crianças da FAM. O modo com que você busca projetos novos, né? Melhora bastante, te ajuda muito esse conhecimento na pedagogia. Mas aqui a sociedade mudou, ela não mudou, velou, né? Como diz, é um preconceito velado. A pessoa comete esse tipo de crime e como a gente não tem tanta pessoa que fala, como fala, a representatividade, né? Às vezes você vai denunciar uma ação racista que você sofre para um racista, então ele não vai dar muita importância. Então é esse o fato de que acho que a sociedade tem que caminhar muito ainda para poder entender. E ela só vai chegar em algum ponto quando ela passar a acreditar que prejudica a gente, né? Eu, no meu caso mesmo, capaz, há uns 10 anos atrás, eu jamais sentaria frente a você para falar sobre mim, porque eu sempre tive muita vergonha, porque eu sempre ouvia, né, as pessoas dizer, nossa, mas você é negro, como é que você consegue? Ai, eu não acredito que você consegue fazer isso, sabe? Então, essa palavra, você consegue, sempre me irritava muito. Até teve um período que eu comecei a fazer ciência da computação lá no IF. E eu parei exatamente por isso. Porque toda questão que eu encontrava dificuldade, quando eu ia perguntar, ah, mas você não vai conseguir fazer isso, é muito complexo. Ah, mas será que você consegue? E aí eu acabei que falei assim, não, não consigo, tô parando, vou mexer com outra coisa. Aí eu desisti, sabe? E essa foi uma faculdade que eu desisti porque eu não dei conta de enfrentar esse desafio, tipo, das pessoas olhar para você e duvidar da sua capacidade. Então, essa foi uma faculdade que eu queria muito terminar, mas eu desisti por esse desafio que eu não dei conta. Primeiro porque minhas crianças eram tudo pequenas, né? E meu marido também não queria que eu estudasse, e aí ele dificultou bastante. Não falando claramente, mas você via que não estava legal. Aí eu coloquei na balança e falei, não, parei por aqui. Aí eu parei no terceiro período. Mas a pedagogia eu vou até o fim. E a sua fala é uma fala muito representativa, Cristina, porque semana passada nós recebemos a professora Daniela, que trouxe algumas informações a respeito da violência e da justiça social relacionada à mulher. E eu me lembro com muita clareza dela trazendo o dado que muitas vezes a mulher precisa se remeter a uma delegacia que não é apropriada para a mulher. Então fica difícil para a mulher que sofreu um assédio ou que sofreu uma violência reviver relatando para um homem que não consegue compreender o que de fato uma mulher vivenciou. Então é mais ou menos isso que você está trazendo para nós. Como que você vai retratar uma situação vivenciada relacionada a uma cultura racista, talvez para alguém que vá te receber e não irá acolher a sua fala por também estar representado
dentro dessa cultura racista. Então, Porque na verdade eles acreditam que não existe isso mais, né? É uma fala muito recorrente, mas existe muito claro. Eu me lembro de um período, até eu assisti a entrevista com a Dani, que eu admiro e gosto muito dela. E quando você me mandou o link, eu assisti toda a palestra dela, né? A fala dela. E é realmente aquilo lá. A minha irmã, ela morava numa fazenda, e minha irmã, porque por conta da nossa infância ter sido muito difícil, o meu pai tirou a gente da escola. E a minha irmã não teve vontade de voltar, porque ela sofreu muito. E aí ela é analfabeta mesmo, ela não sabe contar dinheiro. Então, ela morava numa fazenda que tinha lá o dono da fazenda que colocou ela para trabalhar uhum, na casa dele. E lá ela sofreu agressão sexual. uhum. E a gente, meu cunhado procurou a gente, tudo, para fazer a denúncia. E aí a gente chegou na delegacia, em Cabo Verde, você vê as perguntas que os caras faziam. Eu peguei a minha irmã e falei assim: vamos embora. Seja crime ou não, agora a gente vai embora. Porque não tem como você continuar. É muito triste. Aí os caras fazem umas perguntas que, tipo assim, você foi porque você quis? Só falta falar isso. Então a fala da Dani é isso mesmo. Você vai ter que repetir para a primeira pessoa que te atendeu é um homem, a segunda pessoa você vai ter que repetir de novo, é outro homem, então é muito desconfortante. Então, essa parte de ter uma representatividade em algumas seções da nossa sociedade é importante, é muito importante. E nesse ambiente da FAM, em maneira geral, no seu ambiente pedagógico, no seu ambiente de convivência diária, você presencia ainda com frequência situações aí que comprometem a integridade das pessoas negras, dos alunos negros, e que te sensibilizam a lutar por essas causas? Sim. Na FAM, em específico, a gente tinha um aluno que lá na FAM é assim, a gente tem alunos de outras escolas, que no período que o menino não está lá na escola, vamos supor, no Sagrado, ele está com a gente. Então, teve uma certa escola que, na pedagogia, a gente tem que fazer as PCCs. Uhum, Então, teve uma escola que a gente foi, que deu esse tema para a gente trabalhar em uma das salas onde uma criança estava sofrendo racismo. E uhum, essa criança era da FAM. Maravilhosa, criança mega inteligente. E é o único negro retinto que tinha nessa sala, numa uhum, da nossa escola aqui no município. Então a gente foi fazer um trabalho, levar autoridades que são negras, que representam algo para a gente assim, importante, que ninguém fala, né? É muito raro você ver numa escola alguém falando sobre isso. E aí a gente passou um videozinho, foi ideia de uma colega nossa de passar um videozinho, que até ele é muito famoso, ele passou no Fantástico, onde a criança sentava de frente a uma pessoa negra e ela tinha que repetir algumas falas, tipo, eu não gosto do seu cabelo, você já chegou a ver? já. Então, e aí a gente passou isso. E o menino chorava, ele olhava pra gente, tipo assim, é isso que eu tô vivendo, sabe? E ali, naquele momento, eu falei assim, não, a gente precisa fazer algo. E por que não falar sobre o racismo numa escola? Você não vê falando. Você não tem um projeto que vai lá e fala assim, ó, racismo é crime, racismo você não pode cometer, por quê, né? Que as pessoas negras não são menos do que a pessoa branca. Isso você não vê, é muito raro. Então, até quando eu cheguei aqui, você falou sobre a escola de Cabo Verde. Eu parabenizei demais a direção lá da escola por ter levado, e a pessoa que me levou, né, que foi o marido da Laura, o William. Sou grata e agradeço demais essa oportunidade, porque não se fala. E você vê o grupo de meninas negras sentadas assim, uma abraçava o joelho com muita tristeza, você via que ela queria falar alguma coisa, só que não tinha coragem, tipo assim, tá sofrendo. Então a Laura falou muito sobre o exercício do pescoço, sabe, de olhar para o lado e ver que tá sofrendo. Então assim, a gente presencia muito, sim, e é dolorido. E aí, quando, por exemplo, você vê que tem um espaço que você possa falar, esse espaço aqui é fantástico, sabe? E deveria existir muitos outros. E eu sempre bato na tecla, nas escolas. Começar da educação infantil e falar. Porque teve vários momentos da gente ir em escolas com essas PCCs, uma foi para falar sobre diversidade.
Aí a gente mostrou várias coisas, vários momentos, assim, e uma criança atrás de mim falou assim: graças a Deus que eu não sou negro. Então você vê, ele tem criança inocente que tem medo de ser por Sim. conta das coisas que Que sofre, né? houve, né? Que ouve, Que que vê, vê. às vezes presencia, né? Sim. Não só em ambiente escolar, às vezes Para no quem, convívio com deles, né? certeza. Para quem está nos assistindo, o que é importante a gente destacar? Eu havia conversado com a Cris ainda nos bastidores e dado os parabéns a ela por ter estado em Cabo Verde, porque tanto eu quanto o Rafael estamos como parceiros, né, através do IFSU de Minas Campos Muzambinho e o projeto Agro na Escola, que é realizado pela Prefeitura Municipal de Cabo Verde, e nós então estivemos com alguns professores e com algumas pessoas que participaram da sua palestra. Aí, quando nós nos identificamos enquanto IFSU de Minas, as pessoas falaram: ah, conheci a professora Cristina Anacleto. Eu falei: nossa, ela trabalha junto com a gente, é uma pessoa muito querida, muito capacitada. E as pessoas trouxeram para nós que você esteve lá, que você trouxe um protagonismo para essa fala com muita propriedade, com muita desenvoltura. Então, eu costumo falar e falo isso sempre, principalmente em sala de aula. A escola, ela é um espaço de construção. Se você não se constrói na escola e a sociedade é construída a partir da educação, você não volta para a sociedade diferente esperando que a mudança esteja na sociedade sem a educação. Porque muitas vezes nós já temos costumes, culturas enraizadas. E a escola que consegue mudar esses costumes, consegue alterar esses valores, aprimorar esse olhar de Com certeza. igualdade, de respeito. Inclusive, venha muito a calhar a nossa conversa que esse fim de semana, para quem acompanha alguns noticiários, nós vimos um noticiário jornalístico, né, de reportagem, que é o Fantástico, exibido pela TV Globo, que trouxe a questão do HPV em faixa etária de 11 a 14 anos, dizendo que as escolas poderiam muito contribuir se elas fizessem atividades voltadas para a promoção da saúde. Não no sentido de supervalorizar a sexualidade, não é isso. É trazer o importante papel da imunização na prevenção de doenças. Assim como quando a gente fala de preconceito na escola, nós queremos aperfeiçoar a vida em equilíbrio na sociedade, onde todos têm o mesmo espaço, como você muito bem trouxe, o sol nasceu para todos. A gente não pode ter o egoísmo de achar que o sol nasceu para o branco e não nasceu para o negro. É, E que todos, de uma maneira geral, merecem os créditos do seu mérito. sim. Você trouxe aí para nós do menino da fã, que é um menino muito inteligente. Sim, desenha que é uma, sabe? A gente fez uns quadros com pintura. Aliás, ficou, não sei se ainda tá, mas lá na escola ficou nas paredes, sabe? Os trabalhinhos deles e ele pintou. Você precisa ver, é um negócio assim muito muito rico, Entendi. porque duvidar da capacidade, independente, né, Sim. de ser negro, branco. Se você tá ali num ambiente onde está todo mundo para aprender, então tem que ser igual, né? Tá, lógico, uns se destacam mais, tudo, mas duvidar da capacidade da pessoa só pelo fato da cor da pele dela ser diferente é muito triste. Não, e a mesma situação que você trouxe para nós. Você trabalhava o dia todo, tinha seus filhos, tinha a sua vida em casa e se colocou diante do desafio de estudar, fazer o seu curso lá Sim, de informática. E aí se deparava com algumas situações do tipo: ó, isso é muito complexo para você, talvez seja muito difícil para você. São situações que vão criando um certo desânimo, né? sim, Na sua autoestima em relação à oportunidade de concretizar um sonho. Então, eu falo muito isso. A escola não é um local de tabu, é um local de você estimular mudanças. Então, sim, mesmo que você estivesse numa situação de incapacidade naquele momento, você poderia estar sendo capacitada para, no momento adequado, ser capaz de concretizar aquela atividade e não um obstáculo de início. Olha, talvez seja interessante você nem começar a fazer essa atividade, porque vai ser muito difícil. sim. Não é algo que já nos paralisa de início? É, e assim, eu venho quebrando muito bloqueio, né? Porque, igual eu te falei, desde pequena você escuta, não, aí não é lugar pra você, não vai lá não, porque isso não é lugar pra você. Eu ouço isso do meu pai até hoje, que meu pai é uma pessoa muito simples. Uhum. Então, ele aprendeu isso, sabe? Pra você não ter problema, você não tem que estar lá. Então, Sim. fica longe. E só que, assim, eu fui.
quebrando as barreiras. Então, tem até um dos patrões do meu pai que fala assim: ah, você é a ovelha negra da família. Eu, com muito orgulho, falei Porque assim: sou desbravou eu os mesmo. caminhos que até então pareciam que estavam fechados, Eu né? sou a primeira da minha família que tem o curso superior. Aos trancos e barrancos, sim. Pode ser utópita? Não é. Mas eu tenho um certificado de curso superior, a primeira da família do meu pai, entendeu? A maioria são todos analfabetos mesmo. E a minha mãe, eu via muito ela, sabe? Ela fala assim, você tem que aprender, porque não saber ler é pior do que ser cego. Então você tem que aprender, se vira porque você não é quadrada. Então eu fui embora, falei, então tá, deixa comigo. E de uma maneira geral, né, Cris, você abriu e criou as suas oportunidades para que você pudesse estar aqui hoje, como você bem disse, quando a gente começou a conversar, tá aqui conversando comigo com essa maneira extremamente despachada, né, Sim, trazendo aí informações importantes e dividindo com a gente, talvez, momentos que poderiam estar guardados na sua memória, mas que você trouxe à tona, mostrando que você superou tudo isso e superou em alto nível e está aqui, tá hoje representando a FAM, que inclusive eu quero te perguntar quais são os desafios da FAM, porque a gente sabe que viver um desafio diariamente são nos colocadas provas que precisam ser vencidas. E quando você, passado por todo esse histórico, passado por todos esses projetos que seguiram sua vida, hoje está também em uma representatividade em relação à frente de apoio ao menor. Como que é esse desafio de estar à frente da FAM? é, eu, eu falo a fala do meu marido, né? É loucura. É muito loucura, porque estar como presidente é você ter que buscar recurso, né? Onde muitas vezes é quase escasso, você tem que bater na porta mesmo, você tem que falar, não, eu tô precisando. Então, assim, é um desafio muito além do que você possa imaginar. E a hora que você consegue alguma coisa, tipo assim, ganhei 2.000 hoje, você fala, nossa, igual o projeto do Sicredi, não tô fazendo propaganda, pode, né? Não, pode falar, mas fica à vontade. Cred é querido A nosso Ana me também. ligou e falou assim: ó, tem que fazer isso pra você conseguir isso. Eu falei assim, mas como que faz? Ela, Cris, você tem que fazer isso. Aí eu peguei, sentei, fiquei até 2 horas da manhã, mexendo, e que é tipo assim, as coisas chegam assim, ó, você tem até sábado à tarde pra você entregar. Então você corre atrás, coisas que você nunca viu, termos que você não sabia que existia, aí você vai, desbrava, saiu. Aí, num desses projetos, foi a cobertura da horta, que era um dos sonhos do seu Paulo, né, que amava aquele lugar. Foi ele que idealizou, né, e fez chegar até onde chegou, até onde eu passei a Sumiu. assumir. Era um projeto grande dele, só que tudo custava muito caro e a gente não sabia onde buscar. Já chegamos a fazer rifa, deixar um cartãozinho debaixo das portas. A gente ia em vários bairros, deixava a cartinha pedindo R$ 2 para a pessoa. Depois, na semana seguinte, a gente ia buscar. E às vezes era frustrante, porque às vezes você imaginava, nossa, vai dar muito, não dava quase nada, era a conta de pagar o mercadinho. E aí, quando saiu o projeto do Sicredi, que eu fui conseguir, e agora foi pouco tempo, agora foi no final do ano que a gente conseguiu cobrir, nossa, gente, Foi uma vitória, quase um morri sentimento de de alegria. vitória. Falei assim, "Mas esse valeu a pena. Eu até ajudei a amarrar os arames lá, sabe? Entendi. Mas, assim, é um sentimento de vitória. É fácil? Não é. Se você parar para pensar que trabalho o dia todo, a minha renda não tá na FAM, lá é totalmente voluntário. Então você trabalha o dia todo, aí você tem que chegar, você tem um desafio de aprender coisas que um advogado sabe, assim, e você tem que saber para você buscar o Sim. dinheiro. Então, porque tinha parte burocrática que seu Paulo levava de boa, porque ele entendia, ele era do ramo, né? E que essa parte eu tô tendo que aprender, sentar e estudar mesmo. Sai totalmente certo? Não, às vezes a gente perde alguma coisa. Por exemplo, teve emendas que veio, que eu falei assim, veio duas. Só que você tem que escrever um projeto, você tem que fazer uma análise de um monte de coisa, você tem que fazer prestação de contas, você tem que buscar, né, a cotação para poder ganhar.
Falei assim, ou eu faço uma, ou eu faço a outra. As duas eu não vou conseguir fazer. Então eu perdi uma para poder ganhar a Sim, outra. você optou por uma. Eu optei Porque por senão uma. ia perder as duas, né? Senão Se não eu ia fizesse bem perder as feito. duas. Porque é tipo assim, muita gente quer ajudar, mas ela não tem o tempo disponível. E o tempo que eu tenho disponível é à noite, porque eu trabalho no IF das Durante o dia. 7 até às 17. Então, o tempo que eu tenho realmente para fã é à noite. Com as meninas, até elas brincam comigo, você é presidente ausente. Eu corro no horário de almoço, eu faço uma reunião no final de semana. Então, é assim, é desafiador mesmo. E aí, na minha casa, eu levei o bazar, não sei se você lembra, o bazar funcionava aqui no salão da Contec. Aí o filho da Ana voltou para casa e ele precisava montar o negócio dele lá. Aí eu peguei as coisas, para não levar lá para funk, lá é um lugar, não tem tanto espaço. Falei assim, não, deixa na minha casa. Então, além de tudo isso, eu recebo muita doação. Então lá eu faço toda aquela garimpagem. Então tem muita gente que fala, nossa, me chama que eu vou te ajudar. Eu falei assim, você está disponível à noite? Porque No meu durante horário o à dia não noite, tem é. ninguém lá. E assim, eu não posso, né, abrir minha casa e deixar a pessoa É. lá também, né? Embora assim, são pessoas de confiança, mas é É, meio. só a privacidade, né? É. Então é assim, tem tudo isso, sabe? Então eu separo, eu dou, eu recebo, eu coloco preço, eu faço propaganda, eu vendo, e aí o dinheirinho que sai de lá não é muita coisa, porque lá eu brinco que agora virou mais um projeto social mesmo, para atender quem procura, que está realmente precisando, porque o dinheirinho que entra é pouca coisa, mas que já ajuda no caixa lá da Sim. Funka, onde a gente precisa fazer alguma coisinha que tudo você tem que prestar conta com mais de 1 milhão de papéis. Então, o do Uhum. bazar, ele é uma doação livre. Então, você consegue fazer mais coisa com o dinheiro de lá, sabe? Então, é isso. É muita coisa que você tem que colocar a mão na massa, que às vezes você para pensar e fala assim, mas não é possível que eu dei conta disso, mas sai, entendeu? Perfeito. Não vou falar pra você que tá perfeito, mas tá saindo. Pelo menos assim, igual teve gente que saiu, teve gente que falou assim, agora fecha. Não fechou ainda. Porque o seu Paulo, ele dedicava 100% da vida dele Entendi, nessa causa. nessa causa. Você entendeu? Então era ele que ia na minha casa e levava as cartinhas e ajudava a entregar. Então a horta, ele ia para lá às 5 da manhã para aguar a horta. Então, é assim, era 100%. Então, muita gente esperava que eu fizesse o mesmo. Uhum. Só que eu sou assalariada, né? Então, não posso fazer isso. Então, tem as pessoas que fazem isso. Tem o seu Hélio, que tá lá o tempo todo, uma gracinha. Então, ele cuida dessa Sim. parte. Então, é assim, se você pôr no papel, você faz, não, para, porque não vai dar conta. Mas se você fizer sem fazer muita conta, sabe? Você chega no final, tudo deu certo. Mas quando a gente olha assim, Cris, a gente vê alguém que precisou do social fazendo agora em um outro momento esse Sim. social que talvez tanto te fez falta na E tua eu infância. costumo, eu falo sempre para os meus filhos, é muito mais gostoso você ter condições de ajudar do que ser ajudado, porque quando você está na condição de ser ajudado, você está precisando muito. Você agradece, porque, nossa, quando eu lembro direitinho quando o pessoal da comunidade chegou na minha casa com cobertor, a gente não tinha cobertor. Foi uma alegria da minha vida foi ver um cobertor. Eu achava chique demais aquele cobertor. E assim, sabe aquelas cobertinhas de É, criança? sei. Então ficou a minha cobertinha de criança, porque era o primeiro cobertor. Eu tinha o quê? Acho que uns 7, 8 anos. Então eu falo assim, essa alegria é única. Mas a alegria de você poder estar ajudando, nossa, não tem palavra que, sabe, que defina isso. É incalculável. Então muita gente pergunta isso para mim. Mas por que que você tá lá? Larga a mão disso, é muita dor de cabeça. Eu falo assim, não, eu faço por gratidão, porque até eu brinco, se não fosse a fã, eu não estaria onde eu tô, eu não conseguiria trabalhar, porque eu tenho 3 filhos e todos numa idade assim, bem próxima da outra, né? Uhum. Então lá nossa, foi um amparo para mim. Então, muitas das coisas que eu faço sem fazer conta, é por conta da gratidão que eu tenho pelo lugar e pelo amor que eu aprendi a ter vendo o seu Paulo fazendo as coisas que ele fazia lá, sabe? Até um pouco antes dele adoecer,
ele foi na minha casa. E eu falei assim, seu Paulo, você não vai achar ninguém que faça isso que o senhor tá fazendo. Ele falou assim, mas eu achei. Eu falei assim, sério? Ele, é. Eu falei, não faço ideia de quem seja. Ele falou, não, é você. Eu falei assim, não, eu não vou assumir isso não. Você vai. E ele foi dando um jeito, que até conseguir que aparecesse lá no estatuto, né, e na ata, eu fico até emocionada, o meu nome como presidente, porque é muito desafiador. É um negócio assim que você, às vezes você faz muito, né? E a pessoa não enxerga quase nada. E agradecer assim, nossa, muito menos. Mas só que se você vê uma criança sorrindo, ontem mesmo, eu levei lá para eles, pedi, né, uma ajuda com o pessoal da Montanari. Aí foram 3 dentistas lá dar uma palestra para eles. E como é criança, eles perguntam muito, sabe? Eles querem saber tudo. Até porque que a gengiva sangra quando passa o fio dental. E aí ficou tudo muito bonitinho, sabe? E aí no final eu dei um kitzinho, entreguei um kitzinho, vai ficar na FAM, porque para eles usarem lá. Fio dental, uma escova de dente, uma toalhinha, o pessoal da OAB me ajudou com as toalhinhas, né? Então montei o kitzinho, entreguei. Aí a menininha saiu dançando, eu falei assim, gente, isso aqui não tem dinheiro que pague, sabe? É muito bonitinho. A gente vê muito nas redes sociais. Eu não sei se eu vi na rede social da FAM, na sua, por nós sermos amigos, né, de Instagram, Facebook. Você, a Isa, entregando os ovos de Páscoa Sim, para as crianças. sim. Acho que você entregou na sexta-feira? Foi na Eu sexta-feira. vi a imagem das crianças assim, em êxtase de estar Nossa, recebendo. é uma alegria, assim, você fala assim, gente, não pode parar, não Sim, pode não, de parar. maneira nenhuma. É difícil, não é fácil. O ano de 2023 a gente conseguiu uma ajuda maior da prefeitura, a gente sou muito grato por isso, mas assim, a gente teme, né, que um dia isso acabe, porque a gente passou um período que ia fechar mesmo, 2015, até 2017, ia fechar, porque não tinha. Lá a gente conseguia. Antes, meus filhos tomavam um banho lá. Eles iam para casa para dormir, né? Que é uma E boa aí parte do foi, tempo lá. aí foi cortando, por falta de verba, foi cortando, e acabou que eles vão mesmo para ficar, ter o apoio das professoras. Mas hoje, se você for lá visitar, e o dia que a gente marcar, você vai lá, você vê, é uma delícia. Você chega, tá tudo limpinho, as crianças estão brincando, tem a salinha onde eles descansam, você entendeu? Então é um diferencial das escolas, é aquele apoio que as escolas não conseguem por ter muitas crianças, Horário. é o horário. A comida, a Lucimar, que é a nossa cozinheira, eles adoram. Eles querem repetir. Aí eu pus uma caixinha de sugestão, sabe? Posso repetir o bolo quanto eu quiser. É só isso que apareceu, sabe? Então é muito bonitinho. E tem meninos, não são muitos, mas tem aquele grupinho que tá ali exatamente para isso, para comer. Sim. Você entendeu? Consegue fazer as refeições ali dentro da frequência que elas devem ser realizadas, né? Isso. Não são muitos, graças a Deus, né? Porque a nossa comunidade, eu acho que ela é muito rica e caridosa, tem muita Sim. gente que ajuda, mas ainda tem aqueles que às vezes vai sem um banho adequado, sabe? Tem essas situações que as meninas ainda passam, corrigem. Aí até a próxima ação que a gente quer fazer, que eu quero fazer, preciso fazer, é trabalhar isso com os pais, levar os pais para eles entenderem que a criança precisa de escovar dente, precisa cuidar Depois que ela do volta para casa, cabelo. tem que continuar a ação, Sim, porque senão fica só a cargo da fã, né? é, Envolver os pais também nesse compromisso, sim, aliado à educação, mas também a responsabilização depois que eles estão fora da escola. sim. A gente já teve meninos lá que fugiu de casa para ir para a fã, porque não queria ficar em casa, a mãe nem sabia que estava lá, sabe? Aí a gente entra em contato, faz aquele trabalho todo, sabe? Mas é uma ação única. Se você for pesquisar, na região não tem uma casa de apoio como a FAM. Ela é única, sim. Aqui na região ela é única. E é um trabalho assim, muito bonito. Eu amo as meninas que trabalham lá. Eu falo para elas que elas são muito guerreiras. E aí, assim, a gente não tem o apoio de um professor que é especializado em algumas doenças, alguma especificidade de cada criança, né? Que tem muita criança.
Então tá chegando lá muitas crianças que tá sobre investigação de autismo, Entendi. sabe? TDAH, aquelas coisas assim. Então eu já penso assim, como que a gente vai fazer para solucionar esse problema, entendeu? Aí a gente pensa em parceria com a pedagogia lá da escola, com outros lugares. Sim. Mas sempre tem que ter aquele lado que a pessoa se doa, porque não tem condição de E o trabalho precisa remunerar continuar também, né? Depois, o se você for trabalho. pensar agora, você como aluna, por mais que vocês tenham os grupos de estudo ou possa contar com alguns estagiários, daqui a pouco eles vão se formar e a ação precisa continuar. Por isso, Precisa. talvez seja tão importante envolver os pais para Tem. que essa continuidade aconteça, somando esforços da própria sociedade que está envolvida com o aluno, mas também de professores, profissionais de saúde, como a gente vai lá, profissionais no geral, para que possam dar atendimento a essa demanda que você sozinha não consegue. Não. Não tem como. É muita demanda, né? Demanda tempo, especialização mesmo na área. Não tem como atender. E às vezes a gente recebe, assim, às vezes até ameaças de mães que querem que o filho, eles já estudam na APAE um período, e querem colocar ele na FAM porque não tem condição de ficar em casa, ela Uhum. quer trabalhar, mesmo ganhando a Benefício. pensão, né, o benefício da criança, elas querem colocar lá na FAM. Aí teve até uma que me ligou e falou assim, não, eu mando comida, eu mando roupa, eu ajudo. Eu falei assim, não é isso. É É que questão técnica, né? a questão é que como é que fala? O caso dele precisa de um especialista, de uma pessoa que entenda para ficar ali do lado dele o tempo inteiro. Sim, Então não nem acompanhando, né? é o AE, né, que a gente tem lá na escola. Então assim, não é questão da gente querer, não é questão de aceitar, é questão de não ter condições de atender, que um dia a gente precisa ter. Eu acho que precisa ter, porque tem uns que dá dó de falar, não tem como você Gostaria ficar. de receber, mas não tem, Não né, tem. essa capacidade. É. A gente está falando de expectativa que você acabou de falar. Eu gostaria muito que no futuro isso fosse possível. Qual que é a tua Sim. expectativa hoje, quando você pensa na FAM? Qual que é a expectativa? O que você deseja para a FAM? Eu desejo muito abrir, levantar mais uma sala. Eu acho que a lista de espera ela é muito grande. E eu fico desesperada de ver que a mãe não tem onde deixar essa criança. E você sabe que as mães, quando precisam trabalhar, ela faz de tudo, né? Eu, quando precisei trabalhar e meu filho não queria mais ir para a FAM, aliás, o meu mais velho, não, eu não conhecia a FAM. O meu mais velho, ele chegou a ficar na casa lar quando era tipo a FAM, funcionava atrás da igreja matriz. Então ele fugia de lá porque ele apanhava e eu nem sabia. Então eu fico muito triste, porque o que eu fiz para que ele não ficasse na rua? Eu comprei um computador, enfiei ele dentro do quarto e falei: se você sair daqui, você apanha. Hoje ele não sai do quarto, então eu tenho muita tristeza nisso, sabe? Porque eu bloqueei ele, eu não procurei entender por que ele não estava querendo ficar lá. Só que eu Entendi. precisava trabalhar, tinha mais 2 filhos. Aí só depois que eu vim a conhecer a fã. Então eu fico desesperada quando chega uma mãe que quer deixar a criança lá, no período que ela não está na escola, e não tem como, porque não tem espaço. A gente tem 3 salas, mais a sala de informática, mas precisa de mais espaço. Então, se eu fico olhando uma parte que tem atrás, lá, sabe, entre a cozinha e a sala de informática, uma maneira de construir uma sala ali, sabe, para colocar mais cadeiras e arrumar mais pessoas para trabalhar. E, e essa é o meu maior sonho até, sabe? Eu diria que seria um sonho. Só que, assim, é tudo bem devagar, mas a gente Você consegue. queria proporcionar mais oportunidades para receber novos Sim, alunos e que esses alunos também pudessem ser agraciados por tudo que esses outros vivem lá, sim. né? Esse espaço de alimentação, É. esse espaço, como você mesmo disse, de interação, de De conhecimento, de acolhida, né? construção. Lá é mais um espaço de acolhida, de receber. Ah, E a se gente falou de sentir tanta lá, coisa que a gente falou de educação, a gente falou de respeito, a gente falou de saúde, sim. a gente falou de capacitação para as pessoas que estão lá, valorização. Você não tem a impressão, quando. Eu costumo falar isso e eu não me canso de falar, que eu acho que as pessoas elas precisam entender o que, que a gente vive quando a gente recebe um convidado. A gente vê na sua fala emoção e ao mesmo tempo a gente vê que você valoriza. Você acabou de dizer para nós que você só tem a oportunidade de destinar o seu tempo
mais relacionado ao período noturno, em virtude de você ter que desempenhar a sua carga horária de onde vem a sua renda, que está entre a manhã e a tarde. Ou seja, mesmo diante do cansaço, das inúmeras atividades que você faz, do teu curso de pedagogia, você ainda corre atrás de investimento, corre atrás de alguma renda específica voltada para a sua atividade que você desempenha na FAM. E você fala com muito orgulho de todas as pessoas que estão te dando esse suporte. Você trouxe aí a questão dos meninos quererem repetir o bolo. Quer dizer que o bolo é muito bem feito, é muito gostoso. Nós Sim. estamos aí valorizando quem cozinha na FAM. Você falou assim que quando você chega lá é muito prazeroso para você ver a limpeza da FAM. Estamos valorizando sem mesmo que você perceba o pessoal que faz a higienização, que cuida da manutenção dos espaços, os professores, as famílias. Você trouxe um papel muito importante da comunidade, que a comunidade moçambinha é muito caridosa, sempre atuou, sempre promoveu ações no intuito de promover a continuidade desses serviços tão importantes que a FAM promove, que às vezes nós não temos ainda essa percepção real na nossa atualidade, mas que fazem um bem enorme para essas crianças no futuro que está aí bem próximo. No aniversário da FAM, eu procurei trazer essas questões, sabe? Valorizar os funcionários que estão lá, e inclusive eu bato muito na tecla que preciso criar um ambiente onde todo mundo trabalha feliz, sem reclamação, sem medo, né, de ser mandado embora. Desculpa. Porque é uma situação muito tensa quando você percebe que as pessoas estão ali e não tá feliz no lugar que tá. E aí eu batalho muito em cima disso, sabe? E eu agradeço muito a questão do grupo que tá ali. Porque eles também se doam bastante. Porque se fosse remunerar a altura que eles precisam, o que eles ganham lá hoje é muito pouco. Mas é o que a gente consegue fazer hoje, né? Então eu acho que a valorização da pessoa é muito importante no lugar. Ô, Cris, sabe o que eu acho muito importante a gente falar? Que nós estamos falando aí de prazer, nós estamos falando de sociedade, e você acabou de trazer aí a importância do voluntariado. Quantos voluntários vocês têm hoje? Inclusive, eu quero que você aproveite esse momento que a gente está falando de um assunto tão prazeroso e tão bom, tanto na parte humana, mas também no sentido de promover essa mudança social, para a gente convidar as pessoas que tenham tempo, que possam aí se sentir tocadas pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, também para que possam compor esse voluntariado. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem o trabalho que a FAM desempenha, talvez elas não sabiam que fosse você que estivesse à frente junto com essa equipe que você elencou ao longo da nossa conversa. Conta para mim, como que tá esses voluntários, quantos são, qual a tua necessidade, e aproveita e já faz um convite. Lá tá sempre de portas abertas. Todas as pessoas que, né, que queiram conhecer o trabalho, sempre muito bem-vinda. Tem um café, um bolo, sempre tem alguma coisinha lá. Pode ir. A questão do voluntário, hoje, voluntário mesmo, assíduo, é só o seu Hélio, que fica na horta. A gente tinha um grupo de pessoas que trabalhava como voluntário uma vez por semana para ajudar na. Tinha uma escala, né? De mães, principalmente aquelas que não trabalham fora, né? Porque toda mãe trabalha, trabalha muito. Para ajudar nas tarefas, que era cuidar de uma criança, ficar numa sala, ou fazer a limpeza, ajudar na cozinha. Só que foi gerando um tumulto muito grande. E às vezes você contava com aquela pessoa e ela não ia, porque o trabalho voluntário, ele é muito árduo. Então, se você tem qualquer outra coisinha, você vai deixar de ir lá fazer para fazer aquela coisinha, não tem tanto compromisso. Então, essa parte aí, ela a gente tirou. Hoje eu conto mais com os voluntários no sentido de, por exemplo, eu estou te convidando para você ir lá dar uma palestra sobre primeiros socorros. Entendeu? Aí é nesse sentido que eu busco voluntariado lá. E aí a gente tem as pessoas que doam dinheiro, né? Aí tem a Isabela, que ela passa todo mês arrecadando, aí tem esses voluntários. Aí a cidade toda, tem gente na zona rural, que é no Zambão, aí eles dão dinheiro, em forma de dinheiro. Aí quando a gente precisa de algo mais assim, aí a gente faz uma campanha, faz uma rifa, alguma coisa nesse sentido.
mas o voluntário mesmo, fixo lá, é o seu Hélio, que fica na horta. Então é importante a gente destacar, principalmente para quem está nos assistindo, que a FAN está de portas abertas, né? E que Sim, você se coloca à disposição para mostrar a FAN, para que a sim, pessoa sim, possa conhecer os objetivos, como que o projeto foi implantado, e que cada um, de alguma maneira, pode contribuir, né? Seja sim, através de uma doação, seja através da compra de uma rifa, seja sim, através da adesão de algum programa ou de algum tipo de ação que vocês estão fazendo, todos podem contribuir, mesmo de maneira simples. Mas sim. se todo mundo fizer uma coisa simples, a cidade toda, a nossa comunidade toda, esse simples ele ganha forma e fica grande. A gente ganha muito alimento dos mercados, né? Aham. Novão, Lima, eles doam muito. Aí o que a gente faz? Quando é mais final de semana, a gente separa o que não vai estragar de um final de semana para segunda-feira, e aí a gente doa também para as Eles levarem para crianças. casa no fim É de semana. isso, para levarem para casa. Tem gente que passa na porta, deixa saco de feijão, essas coisas, sabe? É muito, Sim. muito bem-vindo. E a questão se a pessoa quiser, né, tiver disponibilidade, quiser ir lá conhecer, eu tenho certeza que se apaixona pelo lugar. Porque é tudo muito aconchegante, sabe? É muito gostoso você estar lá. Não sei se é porque eu gosto demais, eu posso estar falando, né, da minha visão, Sim. mas a pessoa precisa entrar lá. Porque eu já ouvi pessoas falar assim, mas é assim? Não sabia que era assim, sabe? Eu pensava que era só aquelas crianças. Eu imaginava que aquilo ali era uma FEBEM, né, antigamente, Sim. sabe? Tinha Então, uma percepção equivocada, né? era muito assim, sabe? Aí quando eu passei a divulgar os projetos que acontecem lá dentro, aí eles começaram a enxergar de uma outra maneira. Mas tinha muito preconceito, sabe, sobre isso. Achavam que as crianças que estavam ali era marginalzinho, não sei o que. Eu falei assim, não, não é assim. São crianças perfeitas, maravilhosas, desenvolve E só assim. precisam de uma oportunidade, né? Sim, sim. Oportunidade de E o educação. que que acontece com o projeto da FAM? É não deixar essas crianças na rua. Porque Sim. se a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, não tem ninguém por elas, a hora que elas chegam da escola, elas vão ficar na rua. Sim. Ou, igual eu fiz com meu filho, né? Fiado num quarto, jogando videogame. Sim. Depois não tem. É uma criança criada por eletrônicos. Inclusive, a Observe Produtora vai oferecer para vocês um vídeo institucional trazendo aí uma divulgação maior para que vocês possam ter uma adesão, né, mais Sim, eficiente e principalmente que possa também angariar mais voluntários para que você consiga continuar essa missão, consiga continuar aí com seus objetivos e que consiga alcançar esse êxito que você traz com tanta vontade, com tanta garra, para que você possa então se sentir ainda mais feliz, que a gente já consegue perceber que você está feliz fazendo o que você está fazendo, não diferente do que senhor senhor Paulo, Paulo. que o senhor Paulo na época já tinha essa perspectiva de que na sua ausência você poderia ocupar de maneira também tão competente quanto ele. A gente reconhece que ele fez uma boa escolha e que durante a Obrigada. tua fala a gente sente, mais uma vez, talvez eu seja até redundante, estar aqui conversando com um entrevistado nos faz sentir a veracidade da fala pela emoção, pelo tom da voz, pelo Sim, brilho do olho, porque a gente olha, né, dentro do olho do entrevistado. Então a gente consegue perceber que você faz com muita boa vontade, com muita dedicação e que se dedica mesmo. Você talvez possa acreditar que seu tempo é pouco, mas esse tempo que você destina é um tempo com verdade, com força. Então eu acredito que ele dobra, ele triplica é. em ações de bonança para vocês e para toda a fã de uma maneira geral. E aí, assim, quando a nossa penúltima coordenadora pediu para sair, porque ela ia cuidar da mãe, né? E a gente entendeu. Eu achei que ela estava saindo porque ela achou que eu não ia dar conta. Mas eu Entendi. acredito que não. Espero que era só pela doença da mãe mesmo. E aí muitas pessoas falaram assim: por que que você não assume lá? Eu disse, não, se eu assumir lá, eu vou deixar de fazer o que eu gosto de fazer pelo lugar, pela fã, né? Porque esse buscar recurso requer, assim, o tempo que, se você estiver lá dentro, você vai estar atendendo, você vai estar falando com pais, mães, é outra questão, você entendeu? Entendi. E aí, e outra, tipo assim, eu amo o lugar que eu trabalho, e eu sou muito apegada, Entendi. né? E eu tô lá no IF já vai fazer 18 anos, e tem
14 anos, de 13 a 14 anos que eu tô no prédio da informática. Então, eu amo muito tudo aquilo ali também. E eu cuido, né? Aí eu falo assim, são os filhos que eu não pude ter, porque eu falo assim, eu brinco, né? Se eu fosse rica, eu ia ter uns 10. Aí eu adoto os da informática, que é para compensar. Sim. Então, é assim, eu não deixo lá, gosto de fazer o trabalho que eu faço lá e gosto dessa parte, do cuidar da fã, mas não estar lá dentro, porque eu acredito que limita muito Sim. a parte de buscar os recursos, sabe? Então, é a parte que eu gosto de fazer. No sábado também, todo mundo que quiser ir lá na minha casa, visitar o bazar, tá Fazer aberto. doações de roupa, Fazer né? doações de Aquelas roupas que roupa, não estão sendo usadas, que estejam em sim, boas condições. sapato, tudo que você imaginar. Eu falo assim, tudo mesmo, até um vasinho de flor que você acha que pode descartar, não descarta, não. Leva lá pra gente, que a gente faz um Onde arranjo. que é esse endereço que as pessoas poderiam deixar essas doações? É na Rua do Rosário, 184, na Barra Funda. Normalmente, durante a semana que a pessoa passa lá, ela vai encontrar fechada. Porque eu trabalho, meu marido trabalha, as crianças estão para a escola. Então, assim, se quiser deixar no IF, eu trago para casa. Se quiser ir no final de semana, eu tô lá sábado e domingo. Algum sábado eu vou para minha mãezinha, porque eu preciso cuidar dela também, né? Sim. Mas a maioria. Aí meu marido tá lá no final de semana. E aí a gente recolhe, faz todo o garimpo. Se a pessoa falar assim, ah, vem buscar, eu dou um jeito também. Eu não tenho carro, mas dou um jeito. Boto todo mundo na rua com mochila e vou buscar A a gente, né, doação. Cristina, se conhece há bastante tempo, desde quando eu entrei na escola como professor substituto ainda. Você já estava lá, foi uma das pessoas que me recebeu e nós fizemos uma amizade, assim, de início. Sempre esteve envolvida com essas causas, né, de angariar aí materiais para campanhas, para fazer doações. Desde quando eu te conheço, você sempre teve uma causa voltada para isso, seja para os animais. Sim. Até alguns dias você fez uma postagem com os cachorros subindo atrás de você lá no, na entrada do Os prédio cachorro problema. que era da biologia antigamente, que a gente falava que é o da informática. Então, de uma maneira geral, isso já é uma causa sua, natural, de se envolver, de se sensibilizar e principalmente de compartilhar uma necessidade de ajudar com as outras pessoas. Eu acho que cada pessoa nos ensina alguma coisa. Às vezes a gente encontra alguém no nosso caminho que nos ensina a ser mais forte, outras pessoas que nos ensinam a ser mais compreensivo, outras mais pacientes. E você traz para nós essa impressão de que nós precisamos compartilhar mais das habilidades que nós temos, que nós precisamos nos envolver mais em projetos, que a gente precisa se doar mais através do voluntariado. E isso não existe nenhuma dúvida ao longo da nossa conversa toda. E antes de eu finalizar, eu só queria conversar com você, que eu acho que é uma pergunta importante que não poderia passar batido nessa noite. A gente sabe que a sociedade precisa passar por mudanças profundas, seja através das mudanças sob o olhar do racismo, da diversidade, do olhar de respeito à mulher, do respeito ao gênero, em todas essas questões que ainda representam um tabu de uma maneira geral, embora estejam imersas aí debaixo de um tapete. A gente sabe que ela existe, mas ela ainda parece que dá uma sensação de que está embaixo do tapete. Eu falo muito que nós somos seres políticos. Nós temos um poder de decisão, de demonstração de que as coisas precisam melhorar, e nós temos também planos de ação para que as coisas possam mudar. Como que você acha que a sociedade poderia ser mais política nesse sentido, se engajar mais nessas causas e principalmente entender que a sociedade só vai conseguir ser uma sociedade justa e igual se todos nós estivermos unidos em respeitar uns aos outros? Como que você olha tudo isso? Eu percebo o seguinte, Fabrício, para que a sociedade chegue nesse nível, ela tem que deixar o egoísmo de lado, o ego, né, de lado. Pode ter um pouquinho, mas não precisa ser muito, tá muito, porque sem você deixar essa parte de lado, você não vai conseguir olhar para o outro e entender o que ele está precisando. Porque às vezes você olha com o seu olhar, para quê? Para que você vai mexer com isso se a pessoa não quer mudar? Então, eu acho que o fazer política, principalmente na nossa cidade, tá muito equivocado, sabe? Não é para todos, é para alguns. Então, não funciona. Precisaria, assim, de um olhar diferente, um olhar, assim, mais humanizado. Você entendeu? Então, eu acho que da maneira com que faz, as pessoas sempre querendo
vou aparecer aqui, vou aparecer ali, não funciona, porque quem precisa realmente, ele não vai pôr a cara a tapa, não vai, sabe, se expor, ele fica encolhido, e a maneira com que está acontecendo, ele não vai aparecer de jeito nenhum mesmo. E aí as pessoas que tentam fazer esses projetos funcionar, às vezes costuma sofrer um bocado mais por conta disso, porque as pessoas não conseguem entender que política não é isso, não é politicagem, né? Sim. A política mesmo, ela é até muito linda, construtiva, né? ela é Ela é construtiva. Agora, do jeito assim, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Para o outro, eu vou ver se dá tempo. Aí não funciona. Então, eu acho que tem que amadurecer, tem que ter projetos para isso, tem que ter projetos políticos para que as pessoas entendam a política, para ver se dá uma melhorada. Mas do jeito que está, é muito egocentrismo, né? Sim. É só para mim, o outro que corre atrás. Então, às vezes, a oportunidade sua não é a mesma minha, por exemplo. Então, é custoso. Eu não vejo outra forma da gente conseguir melhorar isso, não. Não, sem sombra de dúvida. Você traz aí para nós um conhecimento, uma intensidade na fala, no sentimento, na emoção, e a gente tem a certeza que a fã tá em boas mãos. Eu queria te agradecer demais por esse bate-papo, tá? Obrigada. Eu fico emocionado também junto com o meu entrevistado, isso eu acho que é algo que já está bem rotineiro aqui no nosso podcast. Eu queria aproveitar e agradecer muito a Meu BR, que permite para nós esse espaço de trazer o que a gente faz de bom na nossa sociedade, os exemplos de pessoas, os exemplos de mulheres, de profissionais, de empreendedores que contribuem para a nossa sociedade mozambiense e também para a região. Quero agradecer muito a Observe Produtora, que produz toda essa estrutura que permite para nós falarmos de assuntos importantes, né, que está sempre antenada com tecnologia, com o que há de mais revolucionário na comunicação. Muito obrigado, Observe Produtora. E a todos os nossos apoiadores. Se a gente não tivesse cada apoiador, a gente não saberia do que está acontecendo na nossa cidade e principalmente de como a gente pode mudar o futuro do planeta e o futuro das nossas crianças. Então quero agradecer de coração. Nós terminamos a primeira temporada, que foi os nossos podcasts do mês de março. Estamos começando a segunda temporada agora no mês de abril. E sem gratidão, sem agradecimento e sem reconhecimento, assim como você fez hoje, para todas as suas colaboradoras que te ajudam e os voluntários e tudo que aconteceu na sua vida, inclusive através do senhor Paulo, nós não teríamos também chegado até aqui onde a gente chegou. Então, de coração, Cristina, muito obrigado por estar aqui conversando comigo. Pode contar comigo lá para fazer essa capacitação de primeiros socorros. Pode contar com o Rafael para fazer lá o seu vídeo institucional. E pode contar com esse espaço sempre que você precisar. A Observe, o Papo Meu, o Fabrício, profissional de enfermagem, vai estar sempre disposto para te ajudar naquilo que você precisar. Desejamos para você boa sorte. Obrigada. Desejamos esse espaço para outras crianças também que estão aí esperando para ser atendidas. Desejamos que essa sala seja real o mais breve possível. Você fala que precisa tanto. E que você aumente também o número de pessoas voluntárias para te ajudar. E a gente tem certeza que por falta de vontade e por falta de quem corre atrás não vai ser. Não. Eu costumo brincar que é o seguinte, eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu conheço quem tem. Então eu vou atrás, eu passo noite sem dormir, mas eu consigo, assim, posso não conseguir o total que eu estou buscando, mas parcial, e esse parcial, assim, acho que Deus coloca muito, né, as mãos sempre, que multiplica e dá conta de tudo. Se Deus quiser, eu vou conseguir essa sala o mais rápido possível. E a gente torce para que isso aconteça o mais breve possível. Deus quiser. E a gente encerra o nosso Papo Meu hoje com esperança, com gratidão e principalmente com vontade de rever você em breve. Então nós desejamos a todos vocês que continuem acompanhando o nosso conteúdo e que a gente possa estar juntinho em breve. Até mais. Até mais.